Eu sou Flávio Calazans, Zanzans, falando sobre um tema de suma importância, que é a doação de sangue. Vamos começar com a história de como que eu comecei... caiu o celular, mas pode continuar a gravação que faz parte. Como eu comecei a doar sangue, a história da minha doação de sangue. O celular quebrou, o celular não quer funcionar, então não vai ser possível continuar. Abriu. Qual é a senha mesmo? Sim, então fechou tudo, né? Bom, quando eu fazia a faculdade de comunicação, eu conheci um amigo, um rapaz que foi meu amigo quando eu estudava quadrinhos, que era o Marcel Rodrigues Paes. O Marcel era hemofílico, eu vinha saber depois, com o tempo. E ele tinha o mesmo tipo sanguíneo que eu. Então o pai dele, numa das vezes que ele foi internado, chamou os amigos pedindo para doar o sangue, porque no hemofílico, quando você faz a doação de sangue, quando você doa o sangue... que nojo! O sangue que você doa, que tem uns furos para você enfiar, quando você faz a doação de sangue, eles tiram uma proteína no sangue que é para o hemofílico. É uma proteína específica. Mas às vezes o hemofílico também precisa de transfusão de plasma, de sangue normal, de glóbulos, principalmente os glóbulos brancos, que ele não produz para cicatrizar, né? Então, como eu tinha o mesmo tipo sanguíneo, eu era de um grupo de amigos que era convidado pelo pai, se pudesse, ir doar sangue toda vez que ele era internado. Então, com o passar do tempo, Santos virou a capital mundial da AIDS, aí veio um governo de esquerda e começou a dar certos problemas também com os aidéticos. Eles começaram a ser colocados em alas junto com doença infecciosa, e era o prefeito Capistrano do PT, é um médico, inclusive infectologista, que fez isso. E aí Santos saiu da capital mundial da AIDS porque desapareceram os aidéticos daqui, reduziu brutalmente o número. Então, nesse período, o Marcel Rodrigues Paes contraiu diversas vezes AIDS. Ele não era viciado, não tomava pico, ele não era homossexual, ele não era nos grupos chamados grupos de risco, né? O caso é que ele era hemofílico, como Enfio, como o Henrique de Souza Filho, aquele cara de quadrinho lá, fundador do PT, né? Então, com o falecimento do Marcel, houve muita comoção. Ele era um jornalista local, tinha uma coluna sobre história em quadrinhos, falava sobre história em quadrinhos. E tinha esse grupo de amigos que tínhamos o mesmo tipo sanguíneo dele, que doávamos sangue. Então, quando o Marcel faleceu, a prefeita de Santos, que era do PT na época, uma que foi derrotada na eleição recentemente, umas 6 vezes recentemente, ela queria criar uma gibiteca na praia com o nome Gibiteca Che Guevara. E eu fiz uma carta para um jornal, o jornal local, sugerindo que, como o Marcel era um colecionador de quadrinhos e tal, a mãe ia doar a coleção dele para a tal gibiteca e tal, por que não chamar de Marcel Rodrigues Paes? E ele tinha um nome, né? E ele tinha um nome, ele tinha uma coluna de jornal, no jornal impresso da cidade, o jornal de classificado, da Tribuna de Santos, e na época todo mundo lia isso aí, porque ele falava de notícias, de quadrinhos, entrevistava autores, ele tinha um nome inclusive em São Paulo, ele era reconhecido, ele era um dos maiores, porque tinha uma coluna inteira, chegava a ter página inteira dele. Então ele tinha uma coluna de quadrinhos, a respeito de quadrinhos, num jornal de grande circulação, que pegava toda a Baixada Santista, o litoral de São Paulo, a região metropolitana, ou o que seja. Então eu fiz uma carta sugerindo, e isso foi encampado, houve uma movimentação, o que deixou a prefeita com muita irritação, porque ela já tinha inclusive chamado acho que filha do Che Guevara, que ia vir de Cuba para inaugurar a gibiteca. Não perdeu a viagem, eles pegaram uma clínica que eles estavam construindo na Zona Oeste e chamaram de Che Guevara. E aí o pessoal lá da região fez manifestações contra, queria o nome de um médico local e tal, mas aí não tinha jeito, que alguém tinha que se chamar Che Guevara, alguma coisa tinha que ter o nome do grande herói que salvou o Brasil, né, Che Guevara. Não sei em que sentido, mas tudo bem. Então, aí aqui é uma matéria minha, esse é o meu blog, Calazans, também chamado Calazanista, no meu canal do YouTube, e aqui você vê uma matéria minha, eu estou homenageando... tributo a Marcel Rodrigues Paes, muitos anos depois da morte. Nessa época eu ainda tinha barba preta. Estou com uma camiseta do Asterix, que é um personagem de quadrinhos, e aí é um quadro a óleo feito com o rosto do Marcel, que está na gibiteca. Estava, não sei se já jogaram fora, né? Mas estava na gibiteca. Aqui nós vemos eu dando uma palestra sobre o Marcel, contando a história da vida dele, mostrando artigos. Aqui a foto dele com a minha carta para a tribuna, que causou essa movimentação. Como ele tinha acabado de morrer, tinha que esperar 1 ano para dar o nome. Isso então, tem lá na gibiteca, né? Tinha, mas eu acho que houve uma questão, que eu vou explicar no final, e tudo isso se perdeu. Toda essa parte da história foi assim, apagada. E aí,
Aqui das pessoas assistindo a palestra, tal, eu mostrando as transparências com ele. Aqui é o título, é o tributo a Marcel Rodrigues Paz, por Flávio Calazans, como amigo dele. Mais gente, outro ângulo da palestra. É pequena a gibiteca, é um posto de salvamento da praia que foi transformado em gibiteca. Aqui eu estou com o pai e a mãe do Marcel, o pai já faleceu, infelizmente. O pai e a mãe junto, é bem mais antiga essa foto, numa outra homenagem ao Marcel, com o quadro dele na gibiteca. Outras pessoas assistindo, são os vários eventos que eu fazia. Pararam de me chamar para esses eventos. Aqui é a foto do Marcel. Aqui eu estou com a matéria de jornal, a minha matéria saiu e apagou tudo. A minha matéria saiu na Tribuna do Leitor e eu comentava sobre isso. Então, por causa do Marcel, eu e vários amigos, não sei o número exato, mas são muitos amigos dele, tiramos carteirinha do banco de sangue. Carteirinha. Então nós tiramos a carteirinha de doador. Então aqui tem a carteirinha com o meu nome, o meu tipo sanguíneo. Não sei se eu devo esconder o tipo sanguíneo ou não. As pessoas são... não sei, hoje em dia, os vampiros da redondeza os vampiros, se interessar. aquelas pessoas vermelhas que se vestem de vermelho com bandeiras vermelhas, que são o símbolo da gangrena, do putrefátio, do apodrecimento, podem usar isso contra mim. Mas eu tirei a carteirinha, doador oficial de sangue, do Banco de Sangue de Santos, e com o nome impresso atrás. Eu só chegava com a carteirinha em qualquer banco de sangue, até de hospitais menores, era mostrar isso, que é um documento oficial, é um documento da Santa Casa de Santos. E aí a gente fazia a doação de sangue, o sangue era doado. Aqui você vê, isso aqui é uma bolsa de sangue, tem que ser devolvida, porque isso é usado, já é preparado, filtrado. Você não beber no jantar, né? E aqui você tem o sangue, e aqui você tem o trocinho para enfiar, para você recolher ou retirar o sangue dela. Então, o que aconteceu é que doar sangue salva vidas. Então, a minha proposta nesse vídeo é: seja um doador de sangue, isso não te custa nada. Você, inclusive, pode faltar no serviço, porque se você acordar cedo, for doar sangue, nesse dia que você doou sangue, você é liberado de trabalhar. Então, você ganha um feriado. Uma vez por ano você tem um feriado. Você pode doar sangue várias vezes por ano, mas para tirar dia de trabalho acho que é uma vez só. A menos que o PT tenha mudado isso e proibido isso também, né? Mas é esse negócio. E o que aconteceu, porque esse material todo foi evaporado? Houve uma eleição onde apareceu uma candidata, que era durante 8 anos ela foi aluna de uma universidade federal e foi diretora da União Estudantil, e ela saiu para prefeita de Santos. E numa postagem de Facebook, dessa besteira, eu comentei: não vou votar nela, prefiro votar, já que é o Teatro das Tesouras, eu vou votar num tucano que seja, porque é a mesma coisa de sempre, né? Mas pelo menos não é Partido Comunista, né? E aí houve uma movimentação, havia um evento de Santos, nós fizemos, o Paulo... eu não lembro sobre o nome dele, um grupo de pessoas, o grupo Introareia e o grupo Barata fizeram uma exposição de quadrinhos em Santos. Foi a primeira exposição de quadrinhos em Santos nos anos 90. Aí veio um grupo posteriormente, 20 anos depois, e montou a exposição de quadrinhos de Santos com o mesmo nome. Só começou a numeração de novo, então eles apagaram a nossa exposição da história. Aí eu não vou guardar rancor deles, eles não sabem, são ignorantes, coitados, não pesquisaram, não se deram o trabalho de pesquisar, a prefeitura também não se deu o trabalho de checar isso, ou houve interesse em apagar a gente da história. E aí o que aconteceu é que eu comecei a participar, eu ia lá, ficava numa mesa de autores, autografava livro, tal, participava. No ano que eu falei dessa candidata do PC, eu não fui convidado, fui desconvidado a participar do evento. E no mesmo período, na Gibiteca, houve um vandalismo. Um amigo que frequenta a Gibiteca, na verdade um funcionário da época, nomeado, né? Ele me avisou. A revista Heavy Metal teve a minha história arrancada. Brazilian Heavy Metal, tinha uma história minha. A revista Aventura e Ficção 19, da Editora Abril, teve a minha história arrancada. A revista Porrada Special teve em cada número a história publicada por mim arrancada. E todos os recortes do jornal sobre a fundação da Gibiteca, sobre a minha carta dizendo que seria, tudo isso desapareceu do acervo. Então houve uma espécie de ostracismo ou de cancelamento, onde foi apagado esse material. No mesmo período, lá em Santos, o túmulo do meu avô, que tem meus avós, meus pais enterrados, foi quebrada a lápide. Então, ao mesmo tempo, alguém de madrugada entrou lá e quebrou a lápide. E tivemos que ir lá fazer lápide nova e tal. Então, e aí, ao mesmo tempo, eu fui bloqueado em todos esses grupos de quadrinhos desse pessoal. Então, não sei se foi uma coincidência, se foi alguma retaliação por eu não declarar voto, talvez eu tivesse ficado quieto, né? Mas não aconteceu só comigo, aconteceu com o Deodato, com
Emílio Ribeiro, tem tantos outros autores que relatam histórias até piores do que essa, né? Mas o que eu queria retratar aqui era isso, esquecendo essa besteirada, essa coisa mesquinha, picuinhas, essa coisa infantil dessa gente, que apesar de ser muito nociva, é um negócio, sim, primário, né? Precário. Doe sangue. Doe sangue, você salvará vidas. Como eu fiz a carteirinha doador, você pode fazer a carteirinha de doador e a doação de sangue pode ajudar 8, 10 pessoas, 1 litro doado de sangue seu, porque ele vai ser filtrado, vão tirar o glóbulo vermelho, o glóbulo branco, a proteína da hemofilia e etc. Então, Dr. Calazans avisa, doe sangue, não faz mal para você, a sua medula óssea produz mais sangue, o sangue sai com melhor qualidade, esse sangue novo que você doou, e você ajuda a salvar vidas. É um ato de caridade, um ato de generosidade, onde está dando do seu corpo para a vida de outras pessoas. Doe sangue e salve vidas. Calazans Zanzans.